Eu entrei neste projeto, ainda o projeto não era um filme, era uma peça de artes performativas, ou seja, uma peça para palco, porque a Companhia Dançando com a Diferença convidou o Teatro Praga para criarem um projeto em conjunto. Mas isto foi em 2020, no ano da pandemia, e eles rapidamente perceberam que ia ser muito difícil trabalhar em um projeto para palco, porque também era muito mais complicado essa relação dos intérpretes com o público, do próprio público ir ao espaço do teatro. Bem, todos nos lembramos de como é que foi. E então o Teatro Praga, o André Teodósio, lembrou-se da possibilidade de transformar esse projeto em qualquer coisa que fosse próxima de um filme. E quando eu digo isto é porque o próprio projeto, quando começou já comigo, nós ainda não tínhamos uma ideia clara de que iria ser um filme ou de que iria ser uma longa-metragem e que muito menos poderia estar nos cinemas e que poderia estrear em festivais internacionais, etc. Não tínhamos uma ideia clara do que é que poderia vir a ser. O que era importante era estarmos num processo de criação, que neste caso foi um processo de 2 semanas connosco e com a companhia do Dançando com a Diferença na Madeira, trabalharmos juntos. Porque a própria companhia de Dançando, durante a pandemia, ficou muito isolada. E a companhia é uma companhia que existe também por causa desta ideia de eles próprios poderem estarem juntos a trabalhar. E então, uma câmara de filmar e uma equipa pequena permitia que todos nós estivéssemos a trabalhar para um objetivo, apesar de ainda não sabermos qual é que seria esse objetivo. Sim. Sim, porque existe alguma pressão, principalmente para realizadores que já fizeram algumas curtas-metragens, e eu tenho tido a sorte das minhas curtas também circularem e terem alguma visibilidade. Então, geralmente existe a pressão da primeira longa. Apesar de eu não acreditar muito nisso, ainda assim o meu trabalho é contínuo, e eu, quando penso num filme, seja uma curta-metragem ou uma longa, o pensamento sobre o projeto não é muito diferente. Mas foi muito rico que a minha primeira longa-metragem, por um lado, tenha sido um projeto colaborativo e até posso quase dizer que que surgiu quase como uma encomenda na medida em que me foi proposto eu trabalhar com outras pessoas. A minha primeira longa-metragem ser este híbrido entre um projeto que é uma criação minha, mas que também nasce de outras pessoas, e neste caso com 2 companhias que eu admiro tanto, que é o Teatro Praga e o Dançando com a Diferença. Quem vir o filme vai perceber que o filme é sobre muitas coisas. Mas palavras-chave, eu acho que poderia ser ensaio, porque é um filme que é um ensaio, que é um género que não se vê também muito nos cinemas em Portugal. Normalmente os filmes que são mostrados em Portugal, nas salas de cinema em Portugal, ou são ficções, ou são documentários, ou é um híbrido entre os dois. E o Supernatural tem este lado de que não é de nenhum destes géneros e ao mesmo tempo é todos. E por isso ensaio seria uma palavra-chave, natural seria outra palavra-chave e super seria outra palavra-chave. O título acho que foi talvez das poucas coisas que ficou do projeto que vinha antes de mim. Este projeto que era para palco
já se chamava Supernatural e eu já tinha falado com o André Teodósio sobre o que é que seria esta peça e eu sempre adorei o título. E então, quando estávamos a construir o filme e quando nós fomos para a ilha começar a filmar, para a Ilha da Madeira começar a filmar, estávamos constantemente a pensar neste significado do supernatural, que de forma resumida, porque é um conceito bastante complexo e filosófico, de forma resumida é que, de alguma forma, encaramos a inexistência do natural, ou seja, renegamos a ideia de que o natural existe. O que existe para nós é uma exponência desse próprio natural e por isso lhe chamamos supernatural, em que o natural é uma variedade e uma complexidade de elementos que estão à nossa volta, alguns visíveis, outros invisíveis, de sensações. Então incluímos essas perspectivas todas a que lhe chamamos supernatural. Isso é sempre a pergunta de um milhão de euros, porque é a pergunta que talvez intriga mais o espectador, porque é uma presença contínua durante o filme e aparentemente misteriosa. E nós chamamos-lhe voz, porque ao longo do filme, para quem ainda não viu o filme, há uma voz que não é necessariamente humana, que fala connosco, que nos pergunta coisas, que nos faz pensar, que tenta estabelecer um contacto connosco, que são sons eletrónicos que no filme são traduzidos por legendas. E, ou seja, em Portugal o filme passa com legendas em português, mas em qualquer outro sítio passa com legendas na língua de onde o país é. E esta voz, na verdade, eu tenho uma resposta muito simples para ela, que é a voz do próprio filme que fala connosco. Mas isto também é bastante complexo, porque quando eu digo que é o filme que fala connosco, e de volta a uma ideia do que é este supernatural, a voz que fala connosco é a própria tela que fala connosco, mas também são todas as coisas que estão dentro do filme. Então essa perspectiva de quem fala connosco vai mudando. Às vezes é um golfinho, às vezes é uma aranha de plástico, às vezes é um caranguejo, às vezes são só cores que falam connosco, às vezes é só a tela completamente negra, às vezes são desenhos. Então durante o filme o desafio é ir encontrando essa perspectiva. É, ok, agora quem é que está a falar connosco? A escrita do argumento para este filme também foi construído de uma forma que geralmente no cinema não funciona assim. E que se calhar o processo esteve muito mais próximo do que a construir um projeto de artes performativas, seja teatro, dança ou performance, do que a ideia clássica de que no cinema se escreve um argumento e que depois se vai filmar para depois na montagem se encontrar um ritmo para estas ideias que foram até aí construídas. O que aconteceu neste filme foi um cocktail destas fases todas, em que a escrita do argumento só acabou por ser finalizada no momento em que decidimos, ok, o filme está pronto. Se por um lado, no início, as ideias de argumento eram mais filosóficas ou mais a partir de que espaços são estes onde podemos filmar, que ações são estas que podemos filmar,
que desafios são estes que podemos propor aos intérpretes do filme. Durante a rodagem foi a concretização de todas essas perguntas e de encontrar novos desafios e novas cenas e novos momentos que pudessem encaixar dentro destas perguntas. E depois, na fase da montagem, foi baralhar estas coisas todas e repensar naquilo tudo que tínhamos filmado, como é que podemos voltar a baralhar as cartas e apresentar de novo, e definir de forma mais objetiva este narrador, esta voz que fala connosco, porque há todo um texto do princípio ao fim que foi sendo construído durante estas 3 fases do processo. E foi um processo foi um processo super natural de ser construído entre nós os 3, também porque temos formas de trabalhar muito parecidas. O André e o Zé costumam trabalhar mais em conjunto e também têm uma dinâmica mais própria dos dois, mas eu sinto que me encaixei de forma muito natural neste processo de ir acrescentando, ir reduzindo, ir modificando e ir brincando com as palavras e com as imagens. Os capítulos ajudam muito porque o filme tem esta forma livre e quase doida de se ir transformando e de estar, o filme está constantemente a mudar. Parece que estamos sempre em espaços diferentes, ou em situações diferentes, ou até mesmo em géneros cinematográficos diferentes, em que vamos do documentário ao videoclipe, a uma mistura só de desenhos, etc. E eu acho que os capítulos ajudam o espectador a encontrar um lugar um bocadinho mais confortável. Porque o filme tira-nos esse tapete de sabermos onde estamos ou de sabermos o que estamos a ver. E os capítulos ajudam-nos a estar a sentir que, ok, se calhar eu sei mais ou menos onde estou. Então tivemos também esse cuidado do filme não ficar completamente de ser o alien que já é. Sim, podemos dizer que a paisagem já é uma personagem, principalmente porque a própria ilha, no início e durante a rodagem, foi considerado uma personagem e considerado também ela própria desta ideia que nós temos de supernatural. Eu nunca tinha ido à Madeira, então toda a investigação que fiz sobre a Madeira foi através da internet, de pesquisa de Google Maps, tentar perceber que sítios é que poderiam ser interessantes, de perguntas a pessoas que já tinham ido à ilha. E quando cheguei à ilha, a ilha tem primeiro é uma ilha vertiginosa, que a minha sensação é que parece que está constantemente viva e ao mesmo tempo quase que está viva, mas ao mesmo tempo também está quase morta. Isto parece a frase do estar vivo ao contrário de estar morto, mas porque há esta sensação de haver o que chamamos de uma natureza excêntrica e selvagem e exótica, até a meteorologia é instável, mas depois há um lado da construção humana que parece não bater certo, que parece muitas vezes até desafiar as leis da física, porque o Funchal, e para quem conhece o Funchal, é construído o que lhe chamam um presépio, ou seja, que parece que está ali entre a terra e o mar, e por exemplo quando chove sente-se a força da natureza a destruir toda a construção humana. Então há um desafio do humano perante a natureza que a nós nos interessava muito explorar já neste filme. E que essa ideia também já é uma ideia que nós chamamos
do supernatural, que é a construção humana, também em si já faz parte da natureza, porque é uma transformação daquilo que nós chamamos de natural. O vidro é feito da areia, etc, etc, etc. Houve um lado muito bonito na rodagem, que foi de havia uma confiança muito forte entre nós, os bailarinos da companhia, a própria produção da companhia, e isso fez com que houvesse mesmo um sentimento que eu acho que está no filme, que é, já escreveram sobre isto, mas é uma coisa que eu pensava enquanto estava a construir o filme, que é, há uma sensação assim de abraço ou de tranquilidade e de conforto que isso vem do próprio processo quando estávamos na filmagem destas imagens e desta rodagem. E eu lembro-me sempre de uma coisa que o Henrique Amoedo, que é o diretor da companhia, me disse no fim, porque depois, quando eu acabei a rodagem, senti alguma pressão de fazer alguma coisa boa e especial e interessante com aquilo que já tinha sido um processo muito agradável de ser feito. Senti alguma pressão de, ok, agora tenho que conseguir, juntamente com o André e com o Zé, de fazermos aqui alguma coisa que seja especial, que nos orgulhe. E eu comentei isto com o Henrique, e o Henrique no final disse-me que não penses nisso, porque já foi tão relevante estas 2 semanas que estivemos juntos a trabalhar, e que se esta rodagem não der em nada no fim, não há problema, porque o momento do processo já foi em si parte do projeto. E isso é uma coisa que eu acho que está muito mais nas artes performativas do que no cinema, porque no cinema constrói-se mais para o objeto final, e é sempre a tentar mais e melhor durante as várias fases, enquanto que eu sinto que sempre que trabalhei nas artes performativas, a experiência de ir descobrindo em conjunto ou trabalhar em comunidade, seja com atores ou não, é sempre mais rico, é um processo de aprendizagem que é mais forte. E que eu tenho tentado incorporar isso em todos os projetos que eu tenho feito. Fui buscar isso um bocadinho às artes performativas. Eu acho que essa frase que eu disse, esse sentimento que eu tenho em relação ao filme, vem de um livro que também foi importante para nós durante o processo, que se chama Porque Não Existe o Mundo. E o que o livro defende, e é uma ideia, é um livro de filosofia, defende que o mundo, de uma forma muito, muito simples, porque é bastante complexo, o mundo não existe porque todas as coisas fazem parte do mundo. Ou seja, o que ele defende é que o que existe não é só o que está visível. Os sonhos fazem parte da nossa existência, a experiência de estar no cinema fazem parte da nossa existência, as coisas que nem sequer sabemos que existem fazem parte de nós. E por isso, quando eu digo isso, é porque eu digo que o filme existe no momento em que o estamos a ver, mas o filme também existe quando saímos da sala de cinema e nos lembramos da experiência que foi ver o filme. E por isso, o filme, para mim, continua a existir neste momento em que eu estou a falar dele. E por isso, de alguma forma, quem está a ver esta entrevista já está, ao mesmo tempo, a ver o próprio filme. Jorge, muito obrigado. Obrigado.